Você já ouviu falar do Massacre dos Porongos? Ele foi um dos mais marcantes massacres de negros escravizados da história do Brasil. Ele ocorreu durante a famosa Guerra dos Farrapos e ainda hoje levanta suspeitas sobre as motivações desse episódio cruel e lamentável da nossa história. Meu nome é Dalton, sou professor e historiador e hoje eu tenho essa história para contar. Galera, como de costume, vamos direto ao ponto. Antes de falar sobre o Massacre dos Porongos, eu vou contextualizar para vocês, de maneira bem breve, a Guerra dos Farrapos. Essa revolta foi travada durante 10 anos, entre 1835 e 1845, tornando-se a guerra civil mais longa da história do país. Começou durante o período regencial, no Império, mas só terminou no governo de Dom Pedro II. De um lado, estavam as tropas imperiais do governo brasileiro, e do outro, a elite gaúcha insatisfeita com os altos impostos cobrados sobre os produtos e principalmente o charque. Para vocês entenderem, funcionava basicamente assim. O charque é a carne seca, era um importante produto na alimentação desse período. Interessava então um baixo preço de venda desse produto no mercado interno. Então eram colocados baixos impostos sobre o charque uruguaio, que conseguia assim se colocar com vantagem no mercado interno brasileiro. Mas a política de redução dos impostos de importação não podia ser baixa para todos os produtos, já que esse imposto era uma das bases de sustentação da monarquia. Então o governo imperial estabelecia baixos impostos para a entrada do charque estrangeiro, mas aumentava as taxas de importação de outros produtos, como o sal. Dessa forma, o Rio Grande do Sul se via duplamente prejudicado, uma vez que o sal era indispensável para a fabricação do charque gaúcho, deixando ele mais caro e sem conseguir competir com o preço do charque uruguaio. Outro aspecto importante também é que no período colonial, que é o período anterior, essa região, o Rio Grande do Sul, tinha uma certa autonomia, o que não ocorria mais no Império. Então os grandes proprietários de terra e gado acabaram se revoltando contra essa situação. O nome farrapos vem das roupas dos combatentes, que era a camada mais pobre e que tinha uniformes esfarrapados. Mas não ache que essa revolta era popular, muito pelo contrário. Ela era uma revolta da elite estancieira, que precisava cada vez mais de pessoas para combater as tropas imperiais, inclusive incorporando a população escravizada nas fileiras de combatentes. Aparece então uma figura pouco retratada na guerra, os lanceiros negros, que eram homens escravizados, lutavam como infantes, ou seja, soldados em pé, e conheciam bem a região, o que era importante em uma guerra de muito movimento. Eles também ficaram conhecidos como escravos da causa farroupilha e eram recrutados entre os inimigos do movimento farroupilha. Funcionava assim: muitos soldados negros farroupilhas foram prisioneiros de guerra que passaram a engrossar as fileiras farrapas. Os documentos apontam que os primeiros escravos recrutados foram retirados de escravarias e charqueadores de Pelotas que fugiam para o Rio Grande e que eram inimigos da causa farroupilha. Muitos escravizados também enxergavam na guerra uma possibilidade de fugir da escravidão, já que era prometido a liberdade no final do conflito, ou até mesmo fugindo, desertando no meio do combate. Em outros casos, os negros fugiam das propriedades onde eram mantidos escravos para aderir à luta. Ou ainda havia aqueles senhores de terra que apoiavam a revolução e emprestavam seus escravos para atuarem como soldados. Os negros, portanto, não lutavam pelos ideais farroupilhas, mas pela chance de liberdade. A estimativa é que no final da guerra eles representavam 1/3 das tropas farroupilhas, aproximadamente 10 mil homens. Para tentar dar uma resposta à crescente participação dos negros, o governo do Império decretou em 1838 a Lei da Chibata, que determinava que todo escravo que fosse preso fazendo parte das forças rebeldes, ou seja, lutando ao lado dos farrapos, receberia de 200 a 1000 chibatadas. Mas, apesar de serem essenciais nas batalhas, os negros acabariam se tornando um problema para os farroupilhas, principalmente quando ficou evidente que aquela seria uma guerra perdida, já que não teriam como cumprir as promessas de liberdade feitas aos escravos. Outra coisa importante é que em nenhum momento a República Rio-Grandense,
que foi proclamada durante o conflito, libertou seus escravos. A questão da abolição era muito controversa entre os líderes, e muitos que afirmavam ser abolicionistas venderam seus escravos para uruguaios para financiar o movimento. E um dos eventos mais emblemáticos e polêmicos envolvendo essa questão é justamente o Massacre dos Porongos. No dia 14 de novembro de 1844, um esquadrão de lanceiros negros, acampado no Cerro dos Porongos, região que atualmente é o município de Pinheiro Machado, foram surpreendidos e arrasados pelas tropas imperiais. Pouco mais de 100 homens negros foram assassinados. Os que não escaparam para quilombos ou para o Uruguai acabaram enviados à corte no Rio de Janeiro, onde seguiram escravizados até a Lei Áurea 43 anos depois. O pior de tudo é que, apesar de ainda ser uma questão bem controversa, a maioria das evidências mostram que esse massacre pode ter sido tramado pelas próprias lideranças farroupilhas. E o maior suspeito é o general Davi Canabarro. E por que os próprios farroupilhas fariam isso? Pois no final do conflito já era reconhecido a iminente derrota dos farrapos. E eles tentavam negociar uma anistia com o Império. O governo de Dom Pedro II prometeu pensar na proposta e entre as condições para o acordo constava a devolução dos escravos capturados. O problema é que a exigência não agradava muito os chefes rebeldes, que estavam envergonhados com a possível renúncia, e muito menos os negros, a quem os farroupilhas tinham prometido liberdade. Para resolver o impasse, Canabarro teria feito um conchavo com as tropas imperiais. Segundo o historiador Jorge Assunção, ele teria tramado com o Barão de Caxias, líder das tropas do Império, a data e o local para um ataque ao acampamento dos lanceiros negros. Além disso, Canabarro desarmou os lanceiros na véspera da guerra e teria inclusive ignorado avisos de aproximação das tropas imperiais, argumentando que não ocorreriam ataques. O resultado foi então uma chacina, onde um soldado estava armado. O general Farroupilha nunca deu grandes explicações sobre o evento. Seus defensores dizem que no momento do massacre o general estava ocupado com uma mulher e que, por essa razão, teria flagrado a carnificina. Apesar de não terem provas concretas sobre a conspiração de Canabarro, existem aqueles que acusam o general de traição. E tem um argumento bem forte que aponta nesse sentido. Apesar de não estar presente no momento do massacre, uma carreta que ele usava para guardar documentos, dormir e ter relações com mulheres estava no acampamento atacado. Foi apreendida no ataque, mas foi devolvida pelas tropas imperiais no dia seguinte. Isso é usado como argumento de que houve sim um contato prévio entre Canabarro e as tropas imperiais. Seja como for, o Massacre dos Porongos é considerado a última pá de terra na Revolução Farroupilha. O general Canabarro queria a paz e pode ter usado esse evento para conseguir alcançar o seu objetivo. O confronto de Porongos enfraquecia a tropa farroupilha e poderia ser usado para convencer outras lideranças de aceitarem um acordo. Não é à toa que o Tratado de Paz foi selado 4 meses depois do massacre, em 1845, conhecido como Tratado de Poncho Verde. Apesar de oficialmente ter sido reconhecido a liberdade dos escravos que lutaram ao lado dos farrapos, muitos deles foram presos e enviados ao Rio de Janeiro, já que sabiam manejar armas e poderiam ser um perigo para a estrutura escravista do Brasil. Apesar da Guerra dos Farrapos figurar como um importante evento que constituiu um fator de orgulho para a formação da identidade gaúcha, pouco se fala sobre o Massacre dos Porongos, e só em 2004 foi erguido um memorial Lanceiros Negros em Porongos, um pequeno monumento em homenagem aos guerreiros mortos na emboscada, mostrando que a figura do negro escravizado infelizmente é secundária e que uma provável traição pode desmistificar a figura heróica dos farroupilhas construídas por anos pela tradição gaúcha. Galera, espero que vocês tenham gostado. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas conheçam o canal e também deixe aquele like. Isso ajuda demais o nosso trabalho aqui no YouTube. Eu vou ficando por aqui. Espero vocês no próximo vídeo. Valeu, galera!